Downton Abbey mentiu para você? A vida dos criados era bem pior. Você acorda antes do sol nascer, veste um uniforme que precisa estar impecável, engole um café ralo com torrada queimada e começa o dia lustrando os sapatos de alguém que nunca vai olhar no seu rosto. Ah, e pior, tudo isso em silêncio absoluto, porque barulho de empregado é um escândalo maior do que adultério na nobreza. Bem-vindo à vida dos empregados em Downton Abbey, ou melhor, a vida real de milhares de pessoas que viviam nas grandes casas britânicas entre 1910 e 1925. Spoiler, se você acha que seu chefe pega no seu pé, é porque você nunca trabalhou para uma condessa eduardiana com mania de toalha bordada e trauma de migalha na mesa. Essa era uma época em que o luxo dos andares de cima era sustentado pelo suor invisível dos andares de baixo. E hoje a gente vai virar essa casa ao avesso para mostrar como era o verdadeiro reality show da criadagem britânica, com hierarquia militar, drama digno de novela mexicana e, claro, muitos segredos, que jamais chegariam ao salão de chá da Lady Granham, mas que vão chegar até você quentinhos. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos explorar a vida dos empregados em Downton Abbey, ou melhor dizendo, como era trabalhar, suar e sobreviver nos bastidores das mansões britânicas entre a era eduardiana e o caos da Primeira Guerra Mundial. Já adianto, tem briga por posição, chantagem velada, história de amor que não podia acontecer e muito mais treta do que chá com leite. Então pega sua xícara, ajeita o lencinho de renda e vem comigo até o final. Porque no episódio de hoje a gente vai subir e descer essas escadas com o mesmo fôlego da criada da manhã, mas sem precisar lustrar nada, tá? Esse foi um dos vídeos que foi mais pedido por vocês e eu adorei a ideia. Por favor, me deem mais temas sobre como a sociedade se comportava em diversos períodos. Eu só ainda não estou atendendo os pedidos de vídeos sobre monarcas que não sejam ingleses, porque eu estou terminando os Tudors. Enfim, bora lá! Se você ligasse uma vitrola no ano de 1912 e colocasse para tocar a trilha sonora da aristocracia britânica e ouvir valsas, risadas contidas e o trintalhar de taças de cristal. Mas, no fundo da música já dava para escutar o estalo das rachaduras no castelo. Era o som de um império começando a bagunçar e balançar, e ninguém queria admitir. A série Downton Abbey começa exatamente nesse momento, com vestidos impecáveis, criados apressados e um telegrama trazendo a notícia do naufrágio do Titanic. O timing não é coincidência, é um símbolo. A maior embarcação do mundo afundando, logo na viagem inaugural, é uma metáfora perfeita para o que estava prestes a acontecer com a alta sociedade britânica, pomposa, confiante e completamente despreparada para o que vinha aí. A era eduardiana, tecnicamente de 1901 a 1910, foi um daqueles períodos que parecem curtos no calendário, mas longos na memória. Foi o canto do cisne da velha aristocracia, aquele último momento em que parecia que a festa nunca ia acabar. Eduardo VII, o rei da vez, não era exatamente um homem de governo, era mais um mestre de cerimônias, um verdadeiro bon vivant, que entendia mais de etiqueta, tabaco e jantar de 7 pratos do que política externa. Mas ele tinha um dom: manter a elite entretida. Foi sob seu reinado que se consolidou o chamado estilo eduardiano. Luxo sem moderação, formalidade sem alma, riqueza herdada e exibida com orgulho. Tipo aquele perfil de rede social que só posta a foto de brunch, mas esconde o limite estourado no cartão. E um detalhe, ele ficou por tanto tempo sendo príncipe herdeiro da rainha Vitória que, além de diversos amantes, ele teve tempo para criar uma cadeira do sexo. Sim, olha aqui do lado. Ele encomendou porque queria se deliciar com mais de uma mulher ao mesmo tempo. A vida é tão boa quando se vive sendo um príncipe e não tem nada para fazer, né? Enfim, só que logo depois dele veio George V e com ele a ressaca. Filho do Eduardo, George era o completo oposto. Sério, conservador, mais interessado em protocolo do que champanhe. Pegou um país em ebulição social e tentou manter a tampa na panela. Mas não foi fácil. As greves se multiplicavam, os movimentos trabalhistas cresciam e o povo já começava a sussurrar que talvez, veja só,
o mundo não precisasse mais de duques que nunca trabalharam na vida. Enquanto isso, as mulheres exigiam o direito ao voto e a classe média, com seus negócios e sua educação, subia devagar e em silêncio, como um criado experiente com uma bandeja na mão. A aristocracia, claro, tentava se manter firme. Em um mundo onde o simples ato de sentar à mesa era um ritual com dezenas de regras, onde cada talher tinha uma função e cada olhar podia significar aprovação ou exílio social. As casas, como Downton Abbey, eram microcosmos perfeitos dessa realidade. Vastas, impecáveis e absolutamente dependentes de uma hierarquia rígida, tanto em padrões quanto entre os criados. E aí veio a Primeira Guerra Mundial. A Europa inteira mergulhou num pesadelo, e a elite britânica tentou fingir que nada ia mudar. Só que mudou. Com os homens no fronte, as mulheres tomaram seus lugares nas fábricas, nos hospitais e nos campos. Criados foram alistados e muitos nunca mais voltaram. Propriedades começaram a ser vendidas, riquezas evaporaram. E as casas senhorias, que antes eram o símbolo máximo do status, viraram peso morto no orçamento de famílias que ainda estavam presas no século anterior. O mais curioso, mesmo com tudo desmoronando, muitos aristocratas continuaram organizando jantares formais, exigindo criados à disposição 24 horas por dia, como se o mundo fosse apenas um boato desagradável. É comovente se não fosse absurdo. Enquanto isso, os criados lá embaixo viam tudo. Eles foram os primeiros a perceber que o sistema estava falindo, porque eram eles que sustentavam o sistema. Eram os olhos, os ouvidos e as mãos da casa. E muitos deles, ao voltar da guerra ou simplesmente ao crescer vendo as injustiças do sistema, começaram a se perguntar: será que eu quero passar a vida servindo alguém que não sabe nem amarrar os próprios sapatos? E olha, muitos decidiram que não. As casas dos aristocratas começaram a ter dificuldades então para contratar criados. Os jovens queriam outros empregos. Empregadas domésticas preferiam os trabalhos nas cidades, menos glamour e mais liberdade. O serviço doméstico começou a soar ultrapassado. Aquele estilo de vida sustentado por dezenas de empregados em silêncio, passando cera, preparando banquetes e sabendo exatamente quantos minutos deveria ferver o ovo do Lorde, estava morrendo. E como diria Lady Violet, a mudança é horrível para todos, mesmo para os que os desejam. Antes da gente, então, mergulhar de vez no subsolo dessa casa, vamos subir rapidinho a escadaria principal, só para dar uma olhadinha no mundo dos Crowley. Porque, entender como viviam os patrões ajuda a gente a entender por que criados precisavam andar em silêncio, sem tropeçar, sem errar e sem existir demais. As famílias aristocráticas, como a de Downton Abbey em 1900, viviam numa espécie de bolha dourada, onde tudo tinha regra, ritual e importância exagerada. Mas assim, exagerada no nível ao modo certo de servir o chá, e se você errar pode comprometer a honra de 3 gerações. A vida era um teatro, com cenário luxuoso e um elenco inteiro nos bastidores garantindo que o espetáculo nunca parasse. E o pior, esse teatro era levado a sério, muito a sério. Para começar, a rotina era ditada por uma espécie de relógio social invisível. Acordava-se tarde, afinal, ninguém precisava pegar metrô lotado. Tomava-se café no quarto, lia-se o jornal do dia, de preferência com o mordomo servindo tudo em uma bandeja de prata. E depois? Bom, o resto do dia era basicamente uma sequência de eventos onde a presença importava mais do que a utilidade. Cavalgadas, reuniões de caridade, visitas cerimoniais, almoços formais, partidas de tênis, jantares com 7 pratos e, claro, muita fofoca regada a chá. E sabe o mais interessante? Quanto menos a pessoa fazia, mais ela era valorizada. Trabalhar? Coisa de gente comum. A nobreza não trabalhava, ela existia. Seu papel era manter as aparências e representar a tradição britânica, além de permanecer imperturbável. Era quase como aqueles influenciadores que viajam o mundo todo sem nunca explicar de onde vem o dinheiro. Só que aqui o close é certo, e era feito com joias herdadas, e não com publi. Agora você pode estar pensando, mas como eles conseguiam viver assim sem levantar um dedo? Simples, com uma força de trabalho imensa e invisível.
Uma propriedade como Downton Abbey podia ter de 20 a 40 criados fixos, e mais ainda durante eventos e festas. Isso incluía mordomos, camareiras, copeiros, cozinheiras, lacaio, pajens, jardineiros, cocheiros, lavadeiras, damas de companhia, enfim, um verdadeiro exército só para manter a ilusão de que tudo acontecia de forma natural. E mesmo com todo esse pessoal cuidando de cada mínimo detalhe, a aristocracia ainda vivia com medo do escorregão social. Um guardanapo mal dobrado, um comentário fora de hora, uma convidada usando o chapéu errado, tudo podia ser interpretado como um declínio social. O nível de controle e vigilância social era digno de reality show. E você achando que as tias do grupo da família eram fiscal de figurino. Isso aqui era um Big Brother com renda, tradição e herança em jogo. Mas, olha só, essa vida de aparências não era só luxo, era também prisão. Muitas mulheres da aristocracia, por exemplo, não tinham sequer o direito de herdar suas próprias casas. O que, aliás, é o drama central do primeiro episódio de Downton Abbey. O título e a propriedade iam automaticamente para o parente homem mais próximo, mesmo que fosse um primo de terceiro grau que ninguém conhecia. É o famoso, sou rico, mas nem tanto assim, é tudo do meu tio-avô. E vale lembrar, por mais que existissem variações entre as famílias e propriedades, a base era sempre essa. Riqueza herdada, tradição acima de tudo e um apego quase neurótico às aparências. A aristocracia eduardiana e da Primeira Guerra Mundial, em essência, era um clube exclusivo onde só entrava quem nascia no lugar certo, falava com o tom certo e jamais dizia obrigado aos criados, porque, gente, isso é vulgaridade burguesa. Mas calma, amados, não vamos nos perder nesse labirinto de renda, prataria e pomposidade. Esse vídeo é sobre os bastidores, sobre quem fazia tudo funcionar sem ser notado. Então, agora que a gente deu uma pincelada nos andares de cima, a gente já pode descer para o que interessa. Como era o universo dos empregados, como funcionava a hierarquia deles e por que o mordomo de Downton Abbey provavelmente teria mais disciplina que muito general de exército. Mas se vocês quiserem que eu volte aqui para falar só da vida dos Crowley, das regras de etiqueta mais absurdas e quantas colheres de açúcar eram aceitáveis para uma dama de respeito, é só vocês pedirem nos comentários que eu sirvo esse chá em um vídeo exclusivo, com direito a pratinho de porcelana e tudo. Enfim, se você achava que só os aristocratas viviam cercados de formalidade, títulos e fofocas bem colocadas, meu bem, você nunca olhou então com atenção para o andar de baixo. Em Downton Abbey e nas casas reais da Inglaterra eduardiana, os empregados tinham uma sociedade paralela que, embora invisível aos olhos dos patrões, era tão rígida, estratificada e cheia de protocolos quanto o do mundo dos salões dourados. A diferença é que lá em cima o poder vinha da herança, lá embaixo vinha da competência, do medo e, vamos ser sinceros, de saber segurar a língua na hora certa. Eu já estava ferradíssima. E não era todo mundo igual. A ideia de empregado como uma massa homogênea e servil é coisa de gente que nunca trabalhou em casa grande, porque entre os criados existia uma verdadeira pirâmide social. E no topo dela, brilhando mais que o candelabro do salão da Bela e a Fera, estava o mordomo. Os mordomos. Se os Crowley eram a diretoria da empresa chamada Downton Abbey, o mordomo era o diretor-geral de operações nas casas eduardianas, com MBA em controle emocional e doutorado em decifrar horários aristocráticos. Ele era o responsável por toda a equipe de criados masculinos e por manter a ordem nos salões, jantares e recepções. Nada acontecia sem o aval dele. E mais, ele era o elo direto entre os andares. Falava com os patrões de quase igual para igual, mas exigia a deferência total dos que estavam embaixo. Esperado que o mordomo fosse educado, culto, discreto, conhecedor de vinhos, de etiqueta e de todos os hábitos da família. Tinha que lembrar aniversários, preferências alimentares e saber o lugar exato de cada pessoa à mesa. Porque, acredite, sentar no lugar errado num jantar de 10 posições era um escândalo que podia render demissão. É como aquela pessoa do seu trabalho que não é oficialmente o chefe, mas todo mundo obedece como se fosse. Então, provavelmente essa pessoa tem alma de mordomo eduardiano. Logo abaixo do mordomo vinha o valete.
ele era responsável exclusivamente pelo patrão. Ajudava o Lorde a se vestir, organizava seus pertences, acompanhava viagens e, em muitos casos, ouvia desabafos que nem os membros da família sabiam. O valete conhecia os segredos mais profundos do Lorde, desde o tipo de meias que ele usava até a existência de cartas comprometedoras lá no fundinho da gaveta. Mas atenção, o valete era parte da elite dos criados. Não ajudava na limpeza nem carregava bandejas. Ele cuidava só do patrão. E isso lhe conferia um certo prestígio. Muitos mordomos começaram como valetes, então havia um caminho possível de ascensão interna. No mundo de hoje, seria aquele assistente executivo que cuida da agenda, compra o presente da sogra do chefe e ainda é culpado quando o voo atrasa. Tudo isso com um sorriso impecável e zero reconhecimento. Enquanto os homens tinham seus valetes, as mulheres das casas chiques eduardianas contavam com as camareiras pessoais, ou ladies maids. Eram elas que cuidavam dos cabelos, dos espartilhos, das roupas de gala e das crises existenciais das ricas ladies. Também faziam pequenos serviços de costura e ajudavam com as joias e acessórios, com a responsabilidade de saber qual broche ia em qual ocasião. A camareira, assim como o valete, tinha status superior às outras criadas. Não limpava, não cozinhava. Seu trabalho era exclusivamente ligado à sua lady. E o vínculo entre patroa e camareira podia ser tão forte ou tão tóxico quanto uma amizade de infância que já devia ter acabado há anos, mas continua por conveniência. E sim, havia rivalidade entre as camareiras e as criadas de menor patente. Porque não basta servir, tem que servir com prestígio. Mas no topo da hierarquia feminina estava ela, a governanta, figura mítica e temida entre as criadas. Ela supervisionava todo o serviço doméstico feminino e era responsável por manter a disciplina, distribuir tarefas e, claro, manter as aparências. Sempre vestida de preto, com ar de severidade e um coque que nem furacão derrubava, a governanta era a autoridade suprema do lado das mulheres. Era comum que ela tivesse um escritório próprio. Na série, a Sra. Hudgens reina ali com elegância e firmeza, e só interagia com os patrões quando necessário. Seu poder vinha não da força física, mas do conhecimento detalhado de cada cantinho da casa e de cada fraqueza da equipe. A governanta era respeitada, mas também temida. E quem nunca trabalhou sob as ordens de alguém que sabe mais da sua vida do que você mesmo nunca foi um criado eduardiano. Já os lacaios, ou footmen, eram os braços direitos do mordomo. Eles serviam à mesa, ajudavam em festas, acompanhavam os patrões em passeios e cuidavam da prataria. Mas atenção, aparência importava. Lacaios eram escolhidos por sua altura, postura e beleza física. Era o equivalente a contratar recepcionistas de evento por fotogenia, só que com mais gravatas e menos luz de LED. Eles usavam uniformes formais e geralmente tinham nomes ignorados pelos patrões. Eram treinados para parecerem visíveis, só deviam se mover quando fosse absolutamente necessário. Um bom lacaio era como um bom garçom de restaurante chique, só aparece quando o copo está vazio. Agora, se o mordomo era rei, a cozinheira era rainha. Comandava a cozinha com mão de ferro, sabia tudo que entrava e saía e tinha poder suficiente para arruinar o jantar de um diplomata com uma colher de sal a mais. Na série, a Sra. Padmore cumpre esse papel com perfeição. Um misto de sabedoria, dureza e afeto que só quem viveu entre caldeirões entende. As cozinheiras eram figuras centrais nas casas, respeitadas tanto pelos criados quanto, em muitos casos, pelos patrões. Afinal, um bom jantar podia ser diferença entre um acordo fechado e uma guerra declarada, literalmente. E quem acha que a cozinha era lugar menor, precisa lembrar, o coração da casa batia ali. O resto podia ser ouro e veludo, mas era na cozinha que a vida acontecia, e onde os segredos eram servidos junto com um purê de batata. Abaixo da governanta, camareiras e cozinheira, estavam as criadas, ou housemaids. Elas eram as que limpavam, arrumavam quartos, varriam, esfregavam, lustravam, passavam roupa, tiravam o pó de cada maldita moldura e ainda tinham que fazer isso sem serem vistas. A mais jovem, geralmente chamada de scullery maid,
Pegava os piores trabalhos: lavar panelas enormes, acender fogões, carregar carvão e limpar privadas. Esse era o chão da pirâmide, o estágio mais duro. Mas mesmo assim, muitas meninas começavam por ali porque havia a chance de subir, de se tornar camareira ou, com muita sorte, anos de suor até governanta. E é claro que se você assistiu a série, você tá careca de saber. Mas vamos lembrar que esse sistema todo era mantido por um equilíbrio muito frágil, alimentado por medo, respeito e uma pitada de vaidade. Criados mais antigos ensinavam os novos, mas também controlavam a entrada de forasteiros. Um criado que subia demais virava alvo. Uma criada que se aproximava do patrão era vista com desconfiança. O clima era de novela, com roteiro pronto para escândalo a qualquer momento. E sim, como todo ser humano, eles brigavam, se apaixonavam, trocavam confidências, faziam alianças e às vezes se sabotavam. Tudo isso embaixo da superfície polida da casa. O subsolo era um palco tão rico quanto o andar de cima, e às vezes mais humano. Bom, aí na série eles retratam um momento bem tenso, quando o sino da escada tocou e ninguém atendeu. A queda do sistema doméstico com a Primeira Guerra Mundial. Imagine o seguinte cenário. É 1914, o relógio da propriedade toca às 6 da manhã como sempre, o chá da senhora já devia estar subindo, o jornal já devia estar dobrado ao lado do prato de porcelana. Só que silêncio. A cozinha tá meio vazia, o corredor tá mais escuro que o normal e alguém esqueceu de passar cera no chão do salão verde. Um escândalo. Mas também um sinal. O mundo como se conhecia em Downton Abbey estava desmoronando. E começava exatamente ali, na ausência. Com o início da Primeira Guerra Mundial, a estrutura da criadagem britânica levou um choque de realidade que nem toda a prataria polida conseguiu disfarçar. A Inglaterra inteira entrou em modo de guerra total. E isso significa que todos, inclusive os criados, foram chamados a servir, literalmente. Milhares de jovens empregados, lacaios, ajudantes de cozinha e jardineiros largaram as pinças de servir aspargos e pegaram em fuzis. Foram lutar, foram morrer, foram viver uma vida que antes era impensável. E agora eu te pergunto, imagina você que passou a vida sendo mandado calar a boca por um mordomo carrancudo, de repente vestindo uma farda, lutando ao lado do filho do Lorde e percebendo que talvez, só talvez, vocês não sejam tão diferentes assim. Esse foi o grande colapso. A guerra não quebrou só as fronteiras da Europa. Ela quebrou também as fronteiras entre as classes. Criados que até então mal tinham visto uma cidade grande, passaram a conviver com soldados de todas as origens, ouvir novas ideias, descobrir novas formas de viver. Muitos aprenderam a ler e escrever no fronte. Outros começaram a questionar por que diabos deveriam voltar para casa para engraxar sapato de gente que nunca pisou na lama da guerra. E o impacto foi imediato, dentro das grandes casas. Com a saída dos homens para o serviço militar, as equipes domésticas ficaram desfalcadas. As mulheres também começaram a deixar suas funções nas casas para trabalhar como enfermeiras, operárias, motoristas de ambulância, como a Betinha na Segunda Guerra, funções antes reservadas só para os homens. Foi um verdadeiro terremoto social. A governanta de Downton, acostumada a comandar com rigidez britânica, de repente precisava lidar com a falta de ajudantes, com camareiras aprendendo a dirigir e com senhoras da aristocracia costurando bandagens com as próprias mãos. Um caos, com renda. A série Downton Abbey mostra isso de forma brilhante. Thomas, o lacaio manipulador, vai para a guerra. William, doce e tímido, também se alista. Lady Sybil, sim, uma das filhas da casa, treina como enfermeira e passa a trabalhar com soldados feridos. A casa, que antes funcionava como uma orquestra cronometrada, vira hospital de campanha. Salões viram enfermarias. Criadas viram auxiliares médicas. E os patrões? Muitos ficam ali tentando fingir que ainda estão no controle. Mas o mundo não liga para etiqueta quando o sangue escorre no tapete persa. Esse momento histórico, então, marcou o início do fim do sistema do serviço doméstico como ele existia. Porque, quando a guerra acaba, muita gente não quer e nem consegue voltar a ser o que era antes. Os criados que sobreviveram ao fronte voltam com traumas, ideias novas, sede de independência.
As mulheres que durante anos se viram capazes de conduzir fábricas, organizar campanhas médicas e manter comunidades vivas, agora olham para a escada da criadagem e pensam: sério que eu vou voltar a limpar pratinho de chá? E o mercado mudou junto, claro. Cidades começaram a oferecer mais empregos na indústria e no comércio. A urbanização acelerou, a classe média ganhou força. Empregos com horário fixo, salário mais justo e, veja só, folga aos domingos se tornaram mais atraentes. O serviço doméstico passou a ser visto como retrógrado, opressor, quase um atestado de submissão. E aí, minha duquesa e meu duque, a aristocracia surta. Depois da Primeira Guerra Mundial, eles tiveram que conviver com uma vida sem tantos criados e as casas senhoriais perderam sua base funcional. Muitas começaram a fechar alas inteiras, outras venderam terrenos, obras de arte, joias da família. Há relatos de famílias nobres que passaram a morar em apenas 2 cômodos de suas mansões, porque não havia quem limpasse o resto. Os Crowley na série tentam se adaptar, oferecem menos jantares, aceitam ajuda financeira de casamentos estratégicos e começam, pasme, a interagir mais diretamente com os criados. Uma mistura de desespero com humildade forçada. Você consegue imaginar o quanto isso doía no orgulho aristocrático? Gente acostumada a ser servida antes de dizer bom dia, agora tendo que se servir. Como diz Lady Violet em um dos momentos mais geniais da série, não seja derrotista, querida. Isso é muito classe média. Mas a verdade é que, derrotistas ou não, eles estavam perdendo. E os criados estavam ganhando algo pela primeira vez: liberdade. Um levantamento da época de 1919 a 1922 mostra que o número de empregados domésticos caiu drasticamente em todo o Reino Unido. Muitos que voltaram da guerra procuraram emprego nas cidades. Mulheres buscaram educação formal ou carreiras em áreas emergentes como enfermagem, comércio e serviço público. A mudança foi tão drástica que até os jornais da elite reclamavam do colapso da criadagem, como se fosse uma tragédia nacional. Spoiler, para eles era mesmo. Porque, imagina, se você passasse anos vivendo no limite, enfrentando guerra, dor e descobertas, você voltaria feliz para polir a prataria de quem nunca te chamou pelo nome e talvez nem soubesse o seu nome? A verdade é que ao final da guerra, o sistema já não era mais o mesmo e nunca mais seria. A Segunda Guerra ainda estava por vir, mas a primeira já tinha feito o serviço de demolir a estrutura da aristocracia clássica. O mundo estava mais cínico, mais prático, mais impaciente com rituais vazios. E os salões estavam mais silenciosos, e os sinos da criadagem nunca mais tocaram. Dalton, como ideia, resistiu, mas como realidade estava se desfazendo. Então, amados, a gente desceu as escadas, ouviu os sussurros dos bastidores, sentiu o calor da cozinha e até espiou pela fresta das cortinas de linho. Vimos de perto como funcionava a engrenagem silenciosa que mantinha de pé as grandes casas britânicas e também assistimos ao desmoronamento dessa estrutura, abalada não só por bombas e tiros, mas por algo mais perigoso, a vontade de mudança. Porque, no final das contas, Downton Abbey não é só sobre aristocracia impecavelmente vestida e criados andando de fininho. É sobre um sistema que por séculos sustentou uma elite nas costas de uma massa invisível. É sobre tradições que se vendiam como eternas, até o dia em que as pessoas que as sustentavam disseram não dá mais. E olha só que curioso, o sistema não caiu com revoluções sangrentas ou leis radicais. Caiu aos poucos, por dentro. Caiu quando o lacaio voltou da guerra e não quis mais se curvar. Quando a criada aprendeu a ler, assinou seu nome e decidiu que seu local era em outro lugar. Quando até os próprios patrões começaram a perceber que 20 empregados para servir aspargo com pinça não fazia mais sentido. A nobreza tentou resistir, claro, sempre tenta, porque quem está no topo nunca quer descer do salto, mesmo quando o salto está afundando no lodo. Mas a vida é teimosa e o progresso mais ainda. E aí que eu te pergunto, meu querido, será que esse sistema realmente acabou ou ele só trocou de roupa? Hoje, a gente não vê mais mordomos abrindo portas com reverência, mas será que a gente já se livrou das hierarquias invisíveis? A gente não vive mais em casas senhoriais,
Mas será que ainda não trata certas profissões como serviço menor? Quantas vezes por semana você agradece de verdade a quem te atende, limpa o seu espaço e prepara a sua comida? E mais importante, quantas vezes por semana você espera ser servido, sem nem ao menos notar quem te serve? Porque no fundo, os sinos podem ter parado de tocar, mas muita gente ainda vive esperando ser atendida como se estivesse no salão da Lady Graham. E talvez a maior lição de Downton Abbey seja essa: sistemas que parecem eternos só duram enquanto alguém aceitar fazer parte deles. O dia em que os criados decidiram que não iam mais atender ao sino foi o dia em que o sino perdeu o sentido. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você ainda não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Nós temos vídeos novos todos os dias às 8 horas da noite, o cafezinho nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Um beijo e eu te vejo amanhã para mais um Steph Flix.